graça e muita paz. Vivemos dias difíceis. Muitas coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente se pega pensando tantas coisas que, se não tomarmos cuidado, o medo toma conta, a ansiedade, chegando muitas vezes ao desespero. Ontem, em Curitiba, teve a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. E infelizmente a gente vê uma mistura de manifestação. Hoje nós vamos falar de uma marcha. O tema da nossa meditação é a marcha para a morte. Não é a marcha para Jesus, mas é a marcha de Jesus. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. É a nossa leitura deste dia. Marcos 10, do verso 32 até o verso 45. Nós vamos ver a última caminhada, a última marcha de Jesus, indo até Jerusalém. E nós vamos ver o que acontece durante essa marcha, durante essa caminhada. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, a revelação. A segunda parte, o pedido. E a terceira parte, o ensino. No verso 32, diz: estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Então vamos imaginar Jesus, uma multidão, o seguindo, e eles caminhando para Jerusalém. Tudo o que está acontecendo aqui é profético. E quando nós paramos para estudar e aplicar em nossas vidas, nós saímos daquilo que é normal e penetramos naquilo que é sobrenatural. A primeira parte aqui, a revelação, nós vemos Jesus profeticamente trazendo uma revelação do que estava por vir, o que iria acontecer. Jesus, ele tinha consciência clara da vinda dele aqui, o motivo dele vir, enviado pelo Pai. Ele veio para morrer. Era a única forma de livrar a humanidade das cadeias, das correntes do pecado. A primeira coisa que nós percebemos dentro desse ponto da revelação é a determinação de Jesus. Jesus nunca vacilou. Jesus, ele sabia qual o caminho a ser trilhado. Ele veio para morrer. E por várias vezes o diabo, ele intentou contra Jesus. Ele tentou de todas as formas impedir essa caminhada de Jesus rumo à cruz. Não é possível vencer Jesus. Jesus segue firme o seu rumo para Jerusalém. Ele estava determinado a isso.
Segunda coisa que nós percebemos aqui é a liderança de Jesus. Vamos ler novamente o verso 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Não no meio, não atrás, mas ele ia à frente. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus, diante da multidão, nessa caminhada, ele chama os discípulos à parte e ele vai profetizar, ele vai revelar o que está por acontecer. Então agora o terceiro ponto dentro da revelação é a própria revelação, ou as revelações do Senhor Jesus. Verso 33 diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, é o próprio Senhor Jesus, primeira coisa que vai acontecer, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Jesus está descortinando, revelando para os discípulos, ali na intimidade com os 12, falando o que vai acontecer. E Jesus é muito claro. Aqui Jesus não usa de parábolas, de enigmas. Jesus, no nosso linguajar, ele abre o jogo. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Então, primeira coisa, Jesus vai ser entregue aos líderes religiosos. E Jesus continua falando, condená-lo-ão à morte. Segunda coisa, Jesus vai ser entregue e Jesus vai ser condenado à morte. A terceira coisa, e o entregarão aos gentios. Os religiosos não poderiam crucificar Jesus. Precisava ter a ordem de Roma, do Império Romano, que dominava sobre o povo de Israel. E Jesus continua trazendo a revelação. Hão de escarnecê-lo, vão zombar de Jesus. A outra coisa, vão cuspir nele. Vão açoitá-lo e matá-lo. Mas, graças a Deus por esse mas, depois de 3 dias, então ele vai permanecer morto, sepultado por 3 dias. O que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Queridos, eu pergunto para você, há uma maneira mais clara do que isso? Será que é tão difícil entender essas palavras do Senhor Jesus? Eu pergunto para vocês, os discípulos entenderam? Sim ou não? Não entenderam. E aí nós vamos para o segundo ponto, o pedido. Jesus fala tudo o que vai acontecer, de maneira tão clara. Mas aí a gente fica surpreso de ver um pedido, no meio dessas revelações, o pedido de Tiago e João. Você sabe o que está acontecendo aqui? Queridos, muitas vezes a pessoa está tão desfocada daquilo que é palavra de Deus, que ela começa a dar asas à imaginação, a expectativas, a esperanças, e não consegue entender o óbvio. Não consegue entender a revelação. Nós vemos aqui, neste pedido, 3 coisas. A primeira coisa, um pedido egoísta. No Evangelho de Mateus, fica claro que a iniciativa desse pedido partiu da mãe.
e eles eram aparentados a Jesus. Jesus também havia convocado, além de Pedro, esses dois, para estarem com Jesus no Monte da Transfiguração. Então nós vamos ver aqui que eles tinham um entendimento errado acerca do reino de Deus. Eles não entenderam nada. Por mais claro que Cristo Jesus estivesse falando. E aqui já foi a terceira vez que Jesus fala as mesmas coisas. Como que seria a morte dele? E eles não entendiam. Eles não compreendiam o que é o reino de Deus. E também, eu creio que eles usaram de maneira errada essa intimidade com Jesus. Muitas vezes, a gente pensa que porque temos intimidade, nós temos a liberdade para fazer aquilo que quisermos. Pais que estão aqui, uma advertência. Seja íntimo do seu filho, mas ele é seu filho, não é seu amiguinho. Continua sendo filho e está debaixo da tua autoridade. Mas muitas vezes perde-se, por causa dessa intimidade, a pessoa pensa, bom, eu posso fazer tudo, eu posso pedir tudo, apesar, afinal de contas, eu sou íntimo. Olha só, a partir do verso 35. Jesus acabou de trazer a revelação do sofrimento que ele iria passar. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Aquela forma polida, né, de fazer um pedido. Só que eu quero que o Senhor conceda. Não aceito, não. Jesus, ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Como é gostoso ouvir isso de Jesus, não é? Os dois irmãos responderam-lhe, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que passa na cabeça desses dois e da mãe? Eles tinham, o judeu, aquela expectativa, aquela esperança da chegada do Messias, o ungido. E eles olhavam para Jesus nessa perspectiva. Jesus é o Messias, o Cristo ungido, que veio para nos libertar do Império Romano. Esta é a expectativa desses homens. Por mais que Jesus fosse claro em explicar o que iria acontecer, eles estavam fechados nas suas ideias. Então Jesus está caminhando para Jerusalém, o que Jesus vai fazer? Jesus vai tomar o poder. A marcha errada. Infelizmente, muitos estão entendendo errado a função da igreja nos nossos dias. Eles não têm entendimento. Jesus está indo para a cruz. Jesus não está indo para o trono. Jesus não está indo para receber glórias humanas. Ele está indo para fazer a vontade do Pai. Olha, um senta na direita, né? Eles imaginavam Jesus como rei, descendente ali de Davi, assumindo o trono. Um fica na direita, outro fica na esquerda, sentado ali, junto de Jesus, reinando. Não entenderam. Não entenderam. E, infelizmente, muitos não têm entendido a mensagem do Evangelho. Que esse caminho, essa marcha, não é para a glória de homens, mas é para a nossa morte. Morte para com as coisas desse mundo, morte para com o pecado. E aí então, Jesus
surpreende e faz uma pergunta para eles. Verso 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Taxativo, objetivo, na mosca. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Olha a resposta deles. O que é esse cálice que Jesus está falando para eles? É o cálice do sofrimento. Vocês podem tomar desse cálice que eu vou tomar daqui a pouco, lá na cruz, tudo aquilo que vai me acontecer? Verso 39. Disseram-lhe, olha a resposta, podemos. Jesus está fazendo uma pergunta, eles estão pedindo uma coisa, mas o que vai receber é outra. E aí eu fiquei pensando assim, será que nós não fazemos as mesmas coisas? Será que nossa oração, os nossos pedidos, a gente não está falando uma coisa e recebendo outra? Senhor, eu posso beber assim. Lembra de Pedro? Eu vou passar tudo com o Senhor. Mesmo que todos abandonem, eu não vou abandonar. Muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente fala as coisas, mas falamos de boca para fora, sem entender o que realmente quer dizer aquilo. Por exemplo, acabamos de cantar, eu quero ser teu discípulo. Queremos mesmo? Queremos ir para essa marcha? Queremos ir para esta caminhada? Este caminho, esta senda do Calvário é cruz. Nós, discípulos, participamos dos sofrimentos de Jesus. E eles estão falando assim, nós vamos beber sim, Jesus. Nós vamos participar do seu sofrimento. Mas eles não tinham entendimento. Eles não estavam entendendo nada. E sabe o que aconteceu aqui? Teve uma consequência inevitável. Olha o verso 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. O que eles criaram ali no meio do grupo de discípulos? Uma contenda, um atrito desnecessário. Eles estão querendo ser os maiores, os maiorais. Eles estão pensando somente em si mesmos. Agora, irmãos, a atitude dos outros 10 também não foi uma atitude certa. E eu me vejo assim como eles. Criou um problema ali. Então, Jesus, ele fala profeticamente, ele revela todo o caminho a ser trilhado. Os discípulos não entendem. E os discípulos estão pensando, quem vai ser o maior? Eu quero ser maior, eu quero estar numa posição de destaque. Será que não é assim? Será que não é isso que tem acontecido nos nossos dias? Será que a igreja não tem se perdido nesse caminho? Será que ela não perdeu o entendimento de que a nossa vida aqui não é um parque de diversões? A nossa vida aqui é um campo de batalha. E quando nós entendemos isso, nós sentimos a nossa fraqueza e a nossa necessidade de ter o socorro diariamente da parte do nosso Deus. A gente vai se sentindo cada vez mais fraco e o poder de Deus vai se aperfeiçoando na fraqueza. E a gente vai se desvencilhando das coisas desse mundo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus,
mais as coisas desse mundo perdem o significado para nós. Mas muitos ainda estão, como os discípulos aqui, com a visão ofuscada, querendo um Deus que facilite o caminhar neste mundo, que tenham bênçãos neste mundo, sem se preocupar com a eternidade. Jesus termina a revelação dele dizendo que ele vai ressuscitar. O nosso coração, a nossa esperança não está aqui, está lá, na eternidade. Quando as portas da história deste mundo se fecharem e as portas da eternidade se abrirem, nós vamos estar seguros, porque trilhamos esse caminho, essa marcha, essa jornada com Jesus. E aí então, Jesus aproveita esse momento para trazer um ensino precioso, que nós vemos a partir do verso 42. Como Jesus é sábio, como Jesus é maravilhoso, como nós precisamos aprender com Jesus. Talvez se nós estivéssemos liderando aquele grupo de discípulos, certamente a gente iria dar uma bronca nos dois, não é? A gente ia chamar e vamos resolver esse problema, vamos acabar com isso e aquela coisa toda. Mãe, o que você está querendo? Você está influenciando os seus filhos, e a gente ia piorar a situação. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus sempre aproveitava a situação, por mais difícil, constrangedora. Os religiosos viviam tentando colocar Jesus ali no aperto para pegá-lo em alguma contradição, para julgar Jesus contra o governo, contra os religiosos da época, contra o próprio povo. Mas Jesus, ele sempre com muita sabedoria, ele aproveitava a situação e ele trazia a correção, ele trazia o ensino. Vamos ver o que Jesus falou aqui nessa situação. Verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: pais que estão aqui, nós, quantas vezes estamos vivendo em confrontos, em aflições, em embates, e muitas vezes nós deixamos de ser aquilo que aprendemos ontem, de ser embaixadores do ministério da reconciliação, e servimos muitas vezes para botar mais fogo na lenha, a piorar ainda mais a situação. Jesus chamou para si. Nesses momentos de contenda, humanamente nós nos separamos, nós nos isolamos, nós nos afastamos. Mas Jesus não agia assim. Jesus chamava para junto. E disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar a visão do mundo. Como é que é no mundo? No mundo, os governadores, eles estão dominando sobre nós. Eles estão exercendo autoridade. Queridos, e sem ser a autoridade de Deus, toda e qualquer outra autoridade, ela é opressora, ela é vingativa, ela é dominadora, ela vem para colocar jugo, peso. Nós estamos lendo lá, recente, esses dias atrás, o povo pedindo rei, igual os demais povos. Samuel ficou triste, Deus falou: não é a você que estão negando a minha autoridade. E aí Deus descreve o que esse rei iria fazer
para o povo de Deus. Irmãos, é isso que as nossas autoridades, independente de qualquer ideologia, elas fazem sobre nós. Por isso que há um só governo que vale a pena, é a teocracia, é Deus reinando sobre nós. A igreja está aqui, ela cumpre com o seu papel na sociedade, mas nós fazemos parte de outro reino. E Jesus deixa claro aqui, porque aqueles dois estavam com o coração desejoso, segundo o padrão deste mundo. Jesus coloca assim, dá um jeitinho, põe eu aqui, põe ele ali, coloca-nos nesse governo, Senhor, porque eles estavam sem entender o que verdadeiramente é o reino de Deus. E eu pergunto, será que a gente tem entendido? Jesus fala assim, o governo desse mundo, olha, eles vão ter domínio sobre vocês, vão exercer autoridade sobre vocês. Então, a primeira coisa, Jesus mostra a visão deste mundo. A segunda coisa, Jesus vai contrapor a visão desse mundo com a visão do reino. Verso 43. Mas entre vós não é assim. Queridos, entre nós não é assim. É diferente. Todo esse padrão mundano não serve para nós. Nós somos cidadãos de outro reino. Estamos aqui na terra com um único objetivo, fazer o reino de Deus conhecido às nações e não nos envolver. Recentemente, eu vi um pastor, amigo de outrora, junto ao governo ali em Curitiba, recebendo placas, cidadão curitibano, tapinhas nas costas. Eu fiquei tão triste, porque o discípulo de Jesus, Jesus disse, vão perseguir você. Aquilo que fizeram para mim, vão fazer para você. Se verdadeiramente nós somos discípulos, se verdadeiramente nós nos posicionamos no reino de Deus, a nossa própria vida é uma afronta a este reino deste mundo. Não bate. Jesus está falando assim, entre vós não é assim, pelo contrário. É contrário. Não é que caminha paralelo, não é que é mais ou menos parecido, é contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, era o desejo daqueles dois, será esse o que vos sirva. Reino de Deus é formado por servos. Reino de Deus é um reino de trabalho, de serviço. A igreja perdeu essa identidade de diaconia. Todos nós, como parte do corpo de Cristo, temos uma função, um trabalho a ser executado. E a nossa vida aqui na terra só tem significado, a gente só vai se realizar se verdadeiramente nós estivermos servindo. Com o afastamento de Deus e da Bíblia e da visão de reino, a igreja tomou rumos errados. Somente aqueles que foram para o seminário, somente aqueles que estudaram, só esses podem. E a igreja virou um lugar onde muitos poucos fazem muitas coisas e a maioria assiste. Recentemente, vendo um batismo, os missionários labutando dia a dia. Mas no batismo vem alguém de fora, que não tem contato com o povo, mas é pastor. E aí então vai batizar um por um. Eu fiquei tão triste vendo aquela cena. Então há o clericalismo, há aqueles que fazem, e há o grande clero que não faz nada. Mas aqui Jesus está falando que entre nós é o contrário.
Nós temos que entender que este é o padrão do reino de Deus. Um reino de servos. Mas onde o rei olhou para nós servos e falou assim: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. É um reino de servos, mas servos que são amigos do rei. Um reino onde o rei não deixa faltar nada. Onde o rei cuida. Não como um déspota, um tirano, mas como um rei de amor, um Deus de amor que tem prazer em cuidar da gente. Entre vós não é assim, disse o Senhor. Pelo contrário, quem quer ser grande no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que trabalha. Verso 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Ah, amados, a ideia desse mundo é: eu quero ser o melhor. Eu quero ser o de destaque, eu quero ser. Mas no reino de Deus é o contrário. Eu vou servir. Eu vou trabalhar. Em primeiro lugar, servir a Deus. Não é? Acho que não há dúvida nenhuma para nós. Mas também servir o próximo. Servir o irmão. Também isso daí muitas vezes, né? Também é óbvio, não servir o irmão. Mas a Bíblia vai além. O seguidor de Jesus, ele serve o próximo, mesmo que esse próximo seja inimigo dele. Humanamente falando, é impossível. A pessoa está falando mal, a pessoa está agredindo, a pessoa está... E você está lá orando por ela, orando pela salvação dela, da família dela, por cura, por libertação, e você... Assim funciona o reino de Deus. Então nós vemos aqui, amados, o confronto. Nessa caminhada de Jesus, ele foi tratando de coisas seríssimas. Ele não foi lá com o pessoal: vamos cantar louvores, vamos gritar, vamos trazer banda, vamos declarar, vamos... Não! Ele está mostrando que esse caminho aqui é caminho de sofrimento, é de dor, é de lágrimas, mas é de vitória, é de realizações eternas. Não vamos, amados, nos envolver com essas coisas, a não ser cumprindo ali o que está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Essa é a nossa função. Se o meu povo, se somos povo de Deus, orar, se humilhar, buscar a face de Deus, se desviar dos maus caminhos, aí então o Senhor vem e sara e cura essa terra. Essa é a função daqueles que são reino. Nós servimos através da oração. Gasta tempo orando, suplicando pelo nosso povo, pela nossa terra, pedindo pela ação de Deus. Eu sei que a gente tem que falar, e a gente tem que falar. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, sim, profeticamente eu posso falar isso. Pensando no total da história da humanidade. Mas se olhar para a situação hoje, do jeito que está, eu não posso afirmar que o Brasil é do Senhor Jesus. Porque a Bíblia afirma que este mundo jaz no maligno, e eu não faço parte com o reino de Satanás. Por isso eu não me deixo levar nessas coisas. Por isso eu entendo que o reino de Deus e entre nós tem que ser o contrário. Se eu quero ser alguém para Deus, eu tenho que servir. E aí eu faço uma pergunta: você tem servido? Queridos, nós temos uma situação aqui na chácara que constrange meu coração. Eu me sinto pior dos piores. Quando
toca a campainha, agora tem a chave para abrir o portãozinho aqui. Um senhor que esse ano vai fazer 90 anos. Ele vem aqui com toda a dificuldade, dores na perna, problema no estômago. Ele passa o dia todo lá embaixo, com a sua enxadinha, carpinando, plantando, colhendo, servindo. Aí quando na sexta que eu fui buscar para levar, ele falou assim para mim: pastor, eu posso pegar um pé de alface? Eu falei: é tudo do Senhor. Nós que precisamos pedir para o Senhor. É a maneira dele servir. É a maneira dele servir. Eu me sinto constrangido. Mas eu não posso falar para ele: não faça isso, porque o coração dele está em servir, em fazer alguma coisa. Ele compra as mudinhas para plantar. Ele serve a Deus através daquilo que Deus capacitou a fazer. E aí eu penso: o que eu estou servindo? O que eu estou servindo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou trabalhando em função desse reino? Será que esse reino ganhou realmente o meu coração? Ou será que ainda estou dividido entre dois reinos, duas posições? Aqui eu quero Deus, aqui eu quero as coisas desse mundo. E Jesus nos ensina isso. E para concluir, Jesus, ele é o nosso exemplo. Olha o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é Deus. Ele deixou a glória. E ele veio aqui para servir. Então, quando eu falo que eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que entender que faz parte nessa caminhada o servir. O servir, o serviço, o trabalho. No reino de Deus, não tem aposentadoria. A gente continua servindo, a gente continua trabalhando. Há tanta coisa a ser feita. Nós enviamos 2 famílias que eram necessárias no trabalho aqui na chácara. E aquilo que eles faziam precisa de continuidade. Nós temos a horta ali, precisa, não é? Quando a gente corta um pezinho de alface, não nasce outro no lugar, tem que ser plantado. Talvez você esteja precisando tomar uma decisão hoje. Jesus, ele, o próprio Deus, não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para dar a vida dele em resgate. Ele comprou-nos novamente, ele pagou o preço por nós. Então a primeira pergunta: você tem a revelação da obra de Deus? Quando Cristo Jesus fala esse trilhar dele, você compreende? Você compreende o porquê houve essa necessidade de Deus enviar o seu único filho para trilhar nessa caminhada, nessa jornada, nessa marcha, rumo a Jerusalém, onde prenderam, condenaram, cuspiram, zombaram, crucificaram, sepultaram, e ele ressuscitou. Você tem essa compreensão? Essa palavra de revelação entrou no seu coração? Você fala assim: eu quero seguir a ele. O que espera?
O que você espera? Muitas pessoas estão esperando dias melhores, estão esperando tantas coisas boas, e Deus dá isso. Mas não é esse o motivo da nossa caminhada após Jesus. Ele cuida da gente, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida da nossa família, Ele cuida de tudo. Mas não é por isso que nós estamos seguindo Jesus. A multidão seguia Jesus porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus multiplicava e dava comida para eles. Mas o nosso coração tem que ser não como esses dois, que querem os benefícios do reino, mas que entendem a revelação, que estão comprometidos a falar: Senhor Deus, como Jesus disse para Deus, se possível passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não é buscar a nossa vontade, é buscar a vontade de Deus, é servir. Você tem tido a revelação da obra de Deus? Você tem tido a compreensão do Evangelho? Quando você, na sua leitura bíblica, você tem expectativas do quê? De olhar para Jesus, de obedecer a Jesus, ou de procurar promessas que venham satisfazer o seu ego, as suas carências, as suas dúvidas e até as suas dívidas? A revelação da obra, esses homens caminharam 3 anos e meio com Jesus, diariamente, vendo o que Jesus fazia, vendo o que Jesus pregava, vendo o que Jesus ensinava, vendo os milagres, vendo tudo, e eles não compreenderam até então qual era a obra de Jesus, qual era a missão de Jesus. Irmãos, eu fico até com medo de ver o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo. Eu lembro que há mais de 30 anos atrás, quando eu vi a mensagem, eu aprendi que eu tinha que negar a mim mesmo, tinha que tomar a cruz. A cruz é a nossa posição diária, onde a nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos, etc., são crucificados. Mas o Evangelho de hoje em dia tem falado para o homem: desça da cruz. O Evangelho verdadeiro, Cristo é o centro. O Evangelho dos nossos dias, o homem assumiu o centro. Você pode, você consegue, você vai ter, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso para você. Ontem, ouvindo alguns cânticos de louvor que eu vi lá na internet, as melhores músicas gospel de 2022, eu fiquei imaginando as piores. Tudo centralizado no homem. Você consegue, você vai, você pode, e assim meio que coagindo Deus a fazer a nossa vontade. O reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, nós temos uma resposta para dar para Deus: baixar a cabeça e falar: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Você tem tido revelação dessa obra? Essa obra, amados, não é para nos aprisionar, é a única obra que nos liberta. Sabe essa posição que aqueles 2 discípulos estavam querendo ter? Aquilo era prisão para eles e não libertação. Quando nós nos enfronhamos com as coisas deste mundo, nós não vamos sentindo liberdade para fazer as coisas, nós vamos nos aprisionando cada vez mais e mais. Só através do sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós conseguimos obter essa liberdade. E sabe o que essa liberdade faz conosco? A gente chega até o dono, o Senhor, o Curios, e a gente fala assim: eu quero ser seu escravo. Você está livre? Sim, e nessa liberdade eu escolho ficar debaixo da tua autoridade. Eu quero me submeter completamente ao Senhor.
Lembra lá no Antigo Testamento, quando humanamente um patrão cuidava bem do servo, e chegava a época do servo obter a liberdade, o servo ia furava a orelha. Ele falava assim, não, eu prefiro ficar servo aqui do que livre lá no mundo. Essa é a posição do discípulo de Jesus. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então a gente toma essa decisão. Por quê? Porque a gente tem compreensão da obra de Cristo. Segunda pergunta: os teus pedidos a Deus, os teus pedidos a Jesus, estão ligados somente às coisas desse mundo? Note, irmão, eu não estou falando que é errado você pedir as coisas. Mas se torna errado se os nossos pedidos só estão ligados a esse mundo. E muitas vezes a gente se torna egoísta, porque eu peço pela minha esposa, eu peço pelos meus filhos, eu peço pela minha casa, eu peço pelo meu egocentrismo. A nossa jornada de oração, 24 horas, a gente abre um leque e a gente começa a orar por tantas pessoas. Eu chego no final e falo, Deus, obrigado, porque eu não estou tão ruim assim. Tem gente muito pior, muito mais necessitado. Será que a gente está pedindo só coisas naturais? Eu não estou falando que é errado, por favor. Eu vou sair, vou fazer uma viagem. Cada vez que a gente sai por aquele portão, a prática ali no meu carro, nós oramos, entregando tudo nas mãos de Deus. Às vezes sai 3, 4 vezes, nós oramos, pedindo a bênção de Deus. Não é errado. Pai, não é errado você pedir a bênção sobre o teu filho, não é errado. Mas se a gente só começa a pedir coisas naturais, aí mostra que a nossa revelação, ou a revelação de Deus para conosco, não está clara. E a terceira pergunta: você entendeu o princípio de servir e de não ser servido? Eu tenho um exemplo muito perto de mim de uma pessoa que gosta de servir. Se precisar de cozinheira, ela está lá na cozinha. Se precisar rastelar, ela vai rastelar. Se precisar pregar, ela vai pregar. E muitas vezes eu fico constrangido. Mas é um exemplo que eu glorifico a Deus, porque me serve de desafio. Queridos, vamos falar a verdade naturalmente. Naturalmente. Não é mais gostoso ser servido? Não é. Mas biblicamente é o oposto. Agora é lógico, tem coisas que você não vai servir. Tem coisas que você vai ser servido. Mas a gente tem que perguntar para Deus, Deus, no que o Senhor quer me usar? O que eu posso servir o Senhor? Nós temos aqui o ministério, né? Vimos as meninas em grupo pequeno hoje, certamente por causa do frio. Mas há tanta coisa a ser feita. Diariamente, né? Alimentação, limpeza, os cuidados. Estou falando na parte natural, mas em outras partes, como nas escolas. Estão abrindo, voltando a abrir as portas das escolas. E nós precisamos daquilo que Jesus falou. Orem para que Deus envie trabalhadores. Então eu quero desafiar você a perguntar. Você perguntar para Deus, Deus, no que o Senhor quer que eu te sirva? Pode ser que Deus se levante para um trabalho assim. Pode ser que seja só para levar o Evangelho para uma pessoa. O Sidney e a Maria, nossos irmãos, né? Maria, tão pura, passeando ali com o cachorrinho, quebra o tornozelo, cirurgia, abre dos dois lados.
9 pinos é colocado ali. E eles estão servindo. Tem uma velhinha lá que eles conheceram. Está no pedido de oração toda semana. Eles estão evangelizando. Eles levam para o hospital, levam fazer exame. Tem um outro senhor agora que está também com problema, eles estão acompanhando. Então há maneira de servir. São poucos aqueles que entram nessa caminhada com Jesus. Ah, como é gostoso! Eu fui para a marcha para Jesus. Tudo bem, você ouviu o que de Jesus ali? Que ele foi para a cruz? Que você tem que servir? Você serviu a ele no quê? E essa mistura que só vai trazer problema para a igreja. No que você tem servido? Então, amados, essa é a mensagem. Nosso texto de hoje. Jesus está caminhando para Jerusalém e ele fala o que vai acontecer com ele claramente. Os discípulos não entendem. Os discípulos fazem pedidos que são contrários ao reino de Deus. E Jesus então aproveita e ensina. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os teus olhos. É somente através da revelação, amado. Não é o conhecimento na mente. Muitas pessoas sabem sobre a obra de Jesus na mente. Mas a palavra não desce até o coração. Não muda os valores, os princípios, o padrão. Nós precisamos do rema de Deus, o rema do Espírito Santo, que pega a palavra e transforma em vida para a nossa vida. Esta palavra, ela é a única que tem poder para quebrar a dureza do nosso coração. Ela esmiuça a pedra. Essa palavra, ela é a semente que cai no coração e pode produzir frutos ou não, dependendo do solo do nosso coração. Precisamos dessa revelação. Estamos chegando no momento afunilado da história, em que os verdadeiros discípulos vão entender ainda mais essa jornada aqui na terra, e aqueles que não são, vão viver de maneira ainda mais superficial, entre aspas, mundana, procurando as realizações aqui neste mundo, nesta terra que jaz no maligno. Quais são os seus pedidos? Têm sido pedidos concernentes à eternidade ou às coisas passageiras? Temos aprendido com o Senhor Jesus que no reino dele é o contrário, que temos que servir para ser reconhecidos. O apelo hoje é muito simples. Você quer trocar essa jornada, essa caminhada que você tem trilhado pela caminhada de seguidor, discípulo de Jesus, consciente daquilo que espera, tantas lutas, tantas lágrimas, mas lá no porvir, a vida eterna. Você quer servir? A gente pode dizer assim, mas eu não sei servir. Eu gosto de ser servido, mas a pergunta é, você quer aprender com Jesus? Servir no reino de Deus é algo glorioso.
majestoso, maravilhoso, porque Cristo Jesus veio para isso. Você pode ainda hoje conversar com alguém e falar, eu quero servir. Nem que seja vir aqui para carregar a enxada do seu Onésimo. Ou para lavar o prato, ou para fazer a comida, ou para ir na escola pregar o Evangelho. Eu quero servir. Para isso, o nosso ego, o nosso eu, tem que ficar em segundo, em terceiro, em último plano. Nós cantamos no louvor que Ele cresça. E Jesus cresce em nós quando nós entendemos esse caminho do serviço. Pai, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do Teu socorro, Pai. Espírito Santo, a nossa mente, consciente e subconsciente, estão encharcados de valores que nos consomem no caminhar dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. E nos frustramos, nos decepcionamos, temos expectativas que, ao serem alcançadas, trazem mais angústia e amargura de coração. O Espírito revela a palavra, mostra para nós a obra gloriosa de Cristo Jesus para que possamos seguir a Ele, os passos dEle, porque sabemos que depois de tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós ressuscitaremos com Ele para a eternidade, vivendo na Tua presença, Papai, glorificando o Teu santo nome. Ensina-nos a servir. Ensina-nos a servir, desde o menorzinho até o maioral. Ensina-nos a servir, a nos colocar naquela posição que Cristo colocou ao lavar os pés dos discípulos. Por favor, Pai, não desista de nós. Vivemos dias tão marcantes, Pai, que se pararmos para ficar pensando, o desespero grita dentro da nossa alma. Por isso, antes que isso aconteça, nós gritamos pedindo socorre-nos. Hosana, 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 socorre-nos agora. O Senhor sabe de cada luta, cada desafio, cada dificuldade, cada medo que cada um de nós tem vivido nesses dias. E só o Senhor tem o poder para trazer a cura e a libertação total. Colocamos nossa família diante do Senhor, Pai. Muitas vezes vemos como que escapando pelos nossos dedos o controle, mas das Tuas mãos o controle nunca vai fugir. Por isso nós pedimos pelos nossos familiares, Pai. Intervenha, Senhor Deus, sobrenaturalmente. Alcança, muda o coração, muda a mente, Senhor. Faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Nós pedimos isso em nome dEle. Amém, Senhor. Amém, amado. Deus abençoe. Nós temos ainda